Que bom, né? É uma alegria estar aqui com vocês. Já estive nessa igreja há uns 3 anos, 4 anos atrás, e sempre é um prazer estar convivendo com os queridos aqui. Bem, normalmente as pessoas me conheceram através da Universidade da Família, não é? Que nesse ano completou 30 anos de trabalho, né? Nós somos um dos fundadores. Mas hoje eu estou vindo um pouco com outra parte da minha vida, que é a área empresarial, não é? Empresarial, familiar, e todas essas coisas, elas acabam se harmonizando, né? Muita gente pensa que fé não tem nada a ver com empresa. Eu quero dizer que fé e empresa tem tudo a ver, né? E o sucesso das empresas tem muito a ver com aquilo que a gente crê, da forma como nós caminhamos, né? E pode colocar o slide 1, por favor. O primeiro slide, ele traz esse Salmo 78, 5, que diz: "E foi assim que tudo passou de geração em geração." Nesse dia nós vamos falar a respeito de que foi assim. Eu estou contando uma história, gente. Foi assim que aconteceu, né? Uma parte dessa minha palestra, coisas que efetivamente aconteceram, que se relaciona de geração com geração. Nós somos uma cultura que a gente fala muito pouco de geração. Fala muito pouco, ou vamos dizer assim, fala, mas não entende muito bem as questões de transição geracional. E quero compartilhar com vocês um pouco dessa nossa história, né? Porque eu creio que é uma história interessante, porque Deus olha as pessoas, as famílias, através das gerações, né? Às vezes a gente acha que nós somos o ponto central da história. Não, eu acho que nós somos um pedaço de uma história que vai sendo contada através das gerações. Então, é sobre esse ponto de vista que eu queria falar com vocês, né? Pode passar o slide seguinte, por favor. Não. Volta. Próximo. Ué? Pulou? O que será que aconteceu, hein? Bom, eu tenho outro slide aqui, né? Na realidade, aconteceu alguma coisa. Nós temos que olhar, e eu vou falar sem esse slide, mas esse slide que eu tinha, ele tem uma referência a 1G, que é a primeira geração, 2G, segunda geração, e 3G, que é a terceira geração. Nós trabalhamos assim. E eu aprendi com uma pessoa muito sábia, um pastor muito sábio. Ele era pequenininho, mas de uma sabedoria tremenda. E eu capturei isso através dele e nunca esqueci sobre essa questão de que ele ensinou. Ele dizia o seguinte, fala: olha, o sucesso de uma pessoa, ela não pode ser vista somente no sucesso dessa pessoa, ela tem que ser vista no sucesso dessa pessoa, ela tem que ser vista na segunda geração, obrigado, é isso aí mesmo, não é? Da segunda geração, e tem que ser reconfirmada na terceira geração. Se você quer ver um homem bem-sucedido, você não pode olhar para ele só, você tem que olhar para o neto dele. É isso que ele ensinou, e eu acho que esse ensinamento é muito valioso, porque a gente começa a olhar de forma diferente, com uma perspectiva diferente, não é? Se vocês já notaram na Bíblia, a Bíblia conta em vários momentos, ele fala a respeito, ensina aos seus filhos e filhos dos seus filhos. Quase sempre está falando das 3 gerações, filho dos seus filhos, né? E assim a Bíblia toca, e então o sucesso, para ser verdadeiro, para ser pleno, ela tem que ser confirmada e reconfirmada até chegar à terceira geração. E nós passamos nós somos um grupo familiar, né? O meu pai foi um jovem japonês que com 21 anos veio do Japão sozinho, e veio à procura de trabalho, porque o Japão vivia crise, e ele queria trabalhar, ele queria encontrar algo para fazer, e ele veio parar no Brasil, né? Foi trabalhar como
boia fria, né, para colher café. Naquela época, café era a atividade econômica principal do Brasil. Ele chegou a trabalhar de caseiro lá no Rio de Janeiro, mas depois ele voltou para São Paulo, e aí ele encontrou a minha mãe, eles se casaram, né? E aí eles mudaram para Pompeia, onde nós moramos, né? Todo mundo pergunta onde é Pompeia, né? Pompeia é uma baita cidade, gente, vocês precisam conhecer, né? É uma pequena cidade, mas uma cidade muito bacana, né? E ali, então, meu pai começou a vida dele de empreendedor. Ele chegou, alugou uma casa, colocou uma tabuleta em frente da casa dele, escreveu: conserta-se tudo. Eu falo que meu pai jamais colocaria conserta-se tudo hoje. O cara ia aparecer com aqueles negócio de eletrônica, não é, de computador, não daria, né? Mas naquele tempo era tudo mecânico, né? Então meu pai colocou conserta-se tudo e ele tentava ajudar a comunidade com as suas habilidades. Ele era um técnico, não é? E ele trabalhou 10 anos consertando coisas. Por 10 anos ele ficou consertando as coisas, o que aparecia, né, ele ia consertando. E uma das coisas que ele fazia para sobreviver era pegar essas latas de óleo de 1 litro, né, as latas de óleo de 1 litro. Antigamente essas latas de óleo de 1 litro eram feitas com chapas bem grossas, né? Ele colocava uma asinha, né, e vendia isso como um caneca. E ele sobreviveu de 2 anos vendendo isso. Naturalmente, sobrevivência de comida, né, gente? Conseguia vendendo através dessas canecas e mantendo basicamente a alimentação da casa. Então, assim foi o início do meu pai, um trabalho de empreendedorismo. Depois começaram a aparecer máquinas agrícolas para consertar, e um dia alguém fez uma provocação para ele, falou: senhor Nishimura, por que o senhor não faz uma máquina, né, uma polvilhadeira, né, era uma máquina que hoje nem existe mais, uma polvilhadeira. E o meu pai só era um mecânico. Ele disse: mas como que eu vou fazer máquina? Eu só sou um mecânico. Mas aí a veia empreendedora, né? Meu pai realmente foi um homem empreendedor. Ele falou: por que não? Por que não, né? E a partir daí, então, ele construiu uma máquina, uma polvilhadeira, basicamente com os recursos manuais, martelo, essas coisas todas manuais, não tinham recursos melhores do que esse, e ele então fez a primeira polvilhadeira, e isso deu origem à Jacto, a empresa que nós queremos compartilhar um pouco com vocês. A partir de um desafio, de uma veia empreendedora, então surgiu uma empresa, não é, que hoje emprega milhares de pessoas, né, exporta para centenas de países, não é? É uma empresa reconhecida no mercado. Então, foi assim que começou a veia empreendedora. O que eu vou contar para vocês hoje é uma história de 74 anos. Portanto, para muitos de vocês que estão iniciando, não é? Então, você se conecta à vida do meu pai, que lá em 1948 iniciou uma empresa. 1948 iniciou uma empresa muito pequenininha, não é? Então, quando falar sobre empreendedorismo, vocês vão lá e remete à vida do meu pai, a alguém que realmente decidiu empreender. Mas nós vamos falar sobre as 3 gerações. Por que 3 gerações é importante? Você sabe que 3 gerações vivem numa janela de tempo, as 3 gerações vivem numa janela de tempo. Significa que é muito comum você encontrar, né, pai, filho e neto vivendo. Está vivendo naquele período, naquela janela de tempo, não é? Então, é muito importante que a gente entenda que nós estamos falando com a ótica de 3 gerações. Existe um ditado popular que diz o seguinte: pai rico, filho nobre, neto pobre. Esse ditado, eu vou repetir: pai rico, filho nobre, neto pobre. Esse ditado existe em quase todas as culturas do mundo, de forma diferente, não é? Lá no Japão parece que é assim, pé no barro, né, plantando arroz, depois sobe no tamanco, né, e depois volta a botar o pé no barro outra vez.
Todas as culturas têm algum ditado semelhante a esse, né? Pai rico, filho nobre, neto pobre. Então, existe um desafio. O empreendedor quer começar, mas depois que ele começou, como é que a gente continua? Não é? A empresa que foi criada, não é? Então, isso passa a ser importante. Eu vou contar a história para vocês, não é? Volta o slide, por favor. Ah, está aqui. Ali está 1995, reunião dos avós com os netos. Nós estávamos iniciando, em 1995, a preparação dos dos netos do Sr. Nishimura, dos nossos filhos. Nós estamos dando início a um processo de preparação, né, para a próxima geração. E depois, nós temos a transição da terceira geração para a quarta geração, que a gente vai chegar já nesse ponto aí. Então, essa carta, né, quando nós pedimos para os nossos pais, para eles darem uma palavra para os netos, o meu pai e a minha mãe se dedicaram para escrever uma carta, né, para deixar aos netos, e foi uma reunião, né, foi a primeira reunião que nós fizemos para poder ter um papo de vovô com os netinhos, né? E olha que interessante essa carta. Este ano completei, isso foi uma carta de dezembro de 95. Este ano completei 85 anos e a minha esposa 84. Estamos felizes porque a partir desta união tivemos 7 filhos, 21 netos e 3 bisnetos. Deus tem sido muito bom conosco. Durante todo esse tempo, desde que chegamos ao Brasil, trabalhamos bastante. Tivemos momentos de sofrimento, mas hoje nos sentimos totalmente recompensados. Temos agora o conforto necessário e uma grande família. Através dos anos, passamos por diversas experiências e gostaríamos que você ouvisse os nossos conselhos e procurasse seguir o nosso exemplo. Creia em Deus, tenha uma família unida, faça amigos, trabalhe sem preguiça e seja sempre honesto. Que Deus lhe abençoe. Essa carta é uma preciosidade muito grande, porque, sabe, esses 5 pontos que o meu pai trouxe, meus pais trouxeram para os netos, eu creio que eles não escreveram isso de uma forma leviana. Eu acho que eles pensaram muito para poder colocar esses 5 pontos, né, como segredo da vida deles para os seus netos. Eu quero que vocês sigam esses exemplos, né? Creia em Deus, tenha uma família unida, faça amigos, trabalhe sem preguiça e seja sempre honesto. Esse foi o conselho que os nossos pais deixaram para os seus netos. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse quadro aí, não é? Em 2004, eu fui convidado para dar uma palavra no evento do Family Business Network, que é uma organização que trata sobre empresas familiares, do qual a minha sobrinha Alessandra aqui hoje é conselheira internacional, né? Nós estamos aqui com a conselheira internacional do Family Business Network, não é? Fica de pé para tu te ver, olha só, né? E numa das sessões, então, nós demos nosso depoimento, não é? Nós somos convidados para fazer parte desse evento nas sessões paralelas, e com o título de Bridging the Gap. Bridging the Gap fazendo a ponte, não é? No buraco, vamos dizer, no vácuo, não é? Essa é a ideia. Então, aí eu fiz um quadro para poder ser ilustrativo. É muito bom que a gente consiga fazer coisas visuais, facilita muito o entendimento da gente. Então, em 2004, né, quando nós apresentamos esse nosso curso, ele falava a respeito da diferença de idade entre a segunda geração, que são essas colunas verdes, com a amarela, que são a terceira geração. E colocamos a idade deles, né? E nós tínhamos uma combinação entre nós que, com 65 a 67 anos de idade, a segunda geração tinha que deixar de operar na empresa como executivos, tinham que se afastar da executiva, e nós colocamos para o ponto de chegada da
terceira geração, uma idade mais ou menos de 35 anos, por aí, porque era uma idade que a maturidade já tinha chegado, né, para poder transicionar com a segunda geração. Aí nós colocamos essa projeção para 2007, não é? E aí você percebe que já em 2007 um dos irmãos já recebeu um cartão vermelho, né? Cartão vermelho tinha que sair, não é? E em 2011, olha só, né? Deu tudo vermelho lá, quase todo mundo expulso, não é? E nesse momento, não é? Nós entendemos que a gente não iria conseguir fazer a transição entre gerações no modelo que era o nosso modelo mental. Nós tínhamos que pensar diferente, nós tínhamos que mudar a nossa mentalidade de transição, não é? E pensando que, olha, chegou a idade, todo mundo já está fora da empresa e os filhos não estão prontos ainda. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o quê? Vamos esticar mais a idade dos velhos? Não. Nós tínhamos adotado, né, como um acordo de que a gente iria seguir a regra estabelecida pelo nosso acordo. Próximo slide. Então, nós partimos para desenvolver os planos. O que nós iríamos fazer para a gente conseguir vencer esse gap, não é? Que havia entre as gerações. E nós estabelecemos 3 pilares que a gente tinha que construir, né? A governança corporativa, a estruturação dos conselhos e todos os aparatos relacionados à governança, tem um monte de coisa, né, relacionada à governança corporativa, a gente tinha que estabelecer. Se a gente não tivesse estabelecido isso, nós não conseguiríamos fazer a transição. A outra é a preparação da terceira geração. A preparação da terceira geração não era no sentido de prepará-los para serem gestores. Nós estávamos preparando os nossos filhos para serem bons acionistas, bons herdeiros, não é? E quais são as coisas que a gente tinha que prestar atenção, né? A primeira coisa, em termos de transição entre gerações, eu vou usar essa palavra, não é muito boa, mas eu vou usar, a ignorância. O maior inimigo que existe é as pessoas não saberem exatamente o que significa uma empresa familiar, né? Quais são os direitos, quais são os deveres, o que é que tem que fazer, né? Isso era muito importante, não é? A gente definir e trazer para eles, falar, olha, empresa familiar é isso, tem esses conhecimentos que você precisa, tem essas regras, tem essa dinâmica, nós temos que aprender essas coisas, não é? Então, nós passamos a preparar os nossos filhos, né, para poder entender um pouco sobre isso aí. Não é? Nós também entendemos de que os nossos filhos não tinham que necessariamente seguir a gente na empresa. Eles tinham que ser pessoas felizes, realizadas. Nós não queríamos que nenhum dos nossos herdeiros tivesse forçado em algum lugar fazendo uma coisa que não gosta, não é? Nós queríamos que todo mundo fosse feliz e que cada um encontrasse, não é, o seu espaço, a sua vocação, não é? É muito importante isso, não é? Forçar, não é, em transição, forçar alguém a fazer alguma coisa, colocar uma roupa que não cabe nele, é a pior coisa do mundo. Você tem que deixar feliz. E o sócio feliz, ele agrega valor à sociedade. O sócio infeliz, ele tira, não é, valor da sociedade. Então, é muito importante, e nós fizemos isso, falou, olha, você pode ser o que você quiser, e o que nós podemos fazer para te ajudar, né? E nós demos um monte de coisa para que eles tivessem a oportunidade, né? Eles tiveram mentoria, né, com as melhores empresas aqui do país, né, para poder conversar sobre profissão, sobre vocação, sobre futuro, não é? E tudo mais. Tinham que também instruí-los, não é? Sobre a questão da lei. Por lei no Brasil, não é? Quando os pais falecem, não é? O filho automaticamente herda como herança. É por lei, né? Às vezes o herdeiro fala, nem quero isso, né? Mas por lei vai ser. Então, queira ou não queira, não é? As pessoas que pertencem à família vão herdar, vão chegar lá. E aí, o que você vai fazer, não é? Tem que ter alguma coisa para pensar, né? Por exemplo, a gente tinha que instruir sobre a questão de relacionamento.
né? Hoje em dia a gente tem muitas relações, né, de pessoas que namoram, vivem junto, tal, né? E tudo isso invadiu a nossa sociedade. Então, nós ensinamos aos nossos filhos, falamos, gente, isso é um assunto sério, porque se prova que duas pessoas namorando, vivendo juntos, se for provado hoje em dia que isso é a realidade, é como se fosse um casamento, por lei. Então, essa pessoa que está convivendo ganha o direito, de herança, de participar da herança como se fosse um casal, mesmo sem ter casado. Não, nós estamos namorando, vivemos juntos. Se conseguir provar, que viveram juntos, que tem alguma relação mais profunda, é como casal. Tínhamos que ensinar isso. Filhos fora do casamento, então, nem se fala. Hoje, com DNA, não tem uma pessoa que vá conseguir vencer a justiça com DNA sendo provando que é filho. E, portanto, tem os direitos, os que não são aqueles que vêm da relação oficial, ganham o direito igual a das que nasceram por outro tipo de aventura. E profissionalização. Profissionalização é a gente dizer, olha, nós não vamos dar conta de assumir essa empresa e continuar essa empresa com gestores familiares, executivos familiares. Então, nós decidimos que não tem, vamos procurar e profissionalizamos, então, a empresa. Eu lembro que a última investida que aconteceu na nossa empresa, em termos de profissionalização, o meu irmão, que era o presidente da Jato, ele chegou um dia para mim e falou, Jorge, agora é sua vez. Eu olhei para a cara dele e falei, de jeito nenhum, não é a minha vez, eu não vou ser presidente da Jato. Eu não vou. Por que eu falei isso? Porque eu tinha certeza de que eu não fui vocacionado para ser gestor. Não fui vocacionado. E eu era já presidente do conselho da empresa e ali era o meu lugar. Eu tinha convicção de que o que eu fazia estava perfeitamente encaixado, mas gestor da empresa não era o meu perfil. Eu falei, não. E quando eu falei não, ele gelou, Falei, e agora? Agora nós estamos e vamos ter que encontrar e fazer a profissionalização. E foi aí que, então, nós fomos buscar os profissionais para poder liderar a nossa empresa. Bom, criamos a ponte, fizemos uma transição extraordinária. Eu quero dizer, se tem alguma coisa que nós fizemos bem feito, foi essa transição que nós fizemos. Organizamos a governança, fizemos um conselho, temos um conselho muito bom, estabelecemos a etiqueta das reuniões, É interessante falar sobre isso, Eu lembro que nós tínhamos um conselheiro, o Bent Halkvist, é falecido, mas ele é um cara muito entendido no assunto, Ele foi o fundador do IBGC, para quem conhece o IBGC. E um dia ele veio e trouxe, eu já era presidente do conselho, ele trouxe um martelo. Sabe aqueles martelinhos que você normalmente usa nas reuniões de conselho, martelinho de madeira, bonitinho. Ele não encontrou um martelinho bonitinho daquele, e aí ele achava que ele tinha que me dar um martelo, ele trouxe um martelo de borracheiro, você sabe, aquele desse tamanho assim, grandão. Eu tenho guardado lá comigo, Como dizer assim, olha, o presidente do conselho tem que assumir a liderança, tem que tomar posição e tem que ser firme, E isso, eu fui aprendendo muito com isso, fui aprendendo a respeito de documentação, como é que a gente faz documentação de conselho, porque empresa familiar, a tendência é a gente resolver lá no café, no cafezinho, no corredor, na macarronada do domingo, a gente decide muitas coisas assim. Mas quando a gente quer entrar no novo nível de governança, a gente tem que estruturar. E documentação tem que ser realizada. Eu tenho muitas experiências nesse ponto, que às vezes que eu permiti que alguma coisa que não tivesse sido preparado, não tivesse na agenda, caísse no meio da reunião, alguém trazia algum problema, falava, tal, e a gente inseria na agenda. Essas eram as reuniões que a gente tinha uma maior confusão. Estava confusão, porque você cai alguma coisa de paraquedas no meio da reunião, não estava preparado, aí a gente começava a bater boca. Então, eu tomei a posição, falei, não, daqui para frente não entra mais assuntos de paraquedas. Tem que entrar através das proposições, alguém tem que falar o que é, por que é e o que é que nós estamos decidindo lá. Então, são dicas sobre governança,
E nós trabalhamos, então, o programa de herdeiros, um programa extenso, né? Foram 15 anos de trabalho com eles, em vários aspectos, visitando muitos, participando de muitos eventos do tema, indo para reuniões e tal, não é? E a preparação foi muito boa. E no final da preparação, 2 sobrinhos meus que seriam os sucessores, meus sucessores, na presidência da holding, na presidência do conselho de administração, eles começaram a trabalhar perto de mim. E nós trabalhamos por 2, 3 anos, nós trabalhamos perto, juntos, né? Compartilhando as decisões e vendo como é que a gente iria conduzir cada coisa. E a profissionalização, nós começamos a trazer as pessoas e colocar na posição, só que para isso nós tivemos que melhorar a questão de prestação de contas, planejamento, auditoria e tudo mais, né? Deixa eu passar um vídeo para vocês. Esse vídeo é o momento da transição. É um momento muito importante, onde eu deixei a liderança da empresa como presidente do conselho de administração e presidente da holding, essa posição que eu fiz por quase 20 anos. Por quase 20 anos, né? E em maio de 2019, eu fiz a transição dessa posição para os meus sobrinhos. Pode soltar o vídeo. De fato, essa é uma noite muito especial. Estamos, na realidade, celebrando algo muito raro, algo que acontece a cada 30, 40 anos. E a gente está muito feliz de terminar esse ciclo, porque, na realidade, nós nos preparamos para isso. Sabe, existe uma maldição que diz assim: pai rico, filho nobre, neto pobre. Pelo menos na nossa família, essa maldição, se é que é uma maldição, esse é um ditado, ela está sendo quebrada nessa noite aqui. A primeira geração fechou com sucesso o seu ciclo. O senhor Nishimura fez isso muito bem. Hoje, a segunda geração está fechando com sucesso o seu ciclo. Quero convidar então a segunda geração, dizendo que nós estamos transferindo as responsabilidades, né, da segunda geração para a terceira geração, mas é um trabalho inacabado, ainda não está acabado. Nós estamos assim oficialmente, né, publicamente, transferindo a responsabilidade dos destinos dessa organização para a terceira geração. Nós queremos, nesse ato, abençoar a vocês. Abençoar significa liberar para prosperar. Senhor nosso Deus, colocamos humildemente na tua presença para invocar a sua bênção, a esta terceira geração que está assumindo a sua função. Oramos para que o Espírito Santo esteja conduzindo suas ações, a fim de que sempre esteja em conformidade com a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Eu queria dizer que é um momento muito especial para a nossa família, né? Gostoso, né? A gente chegar nesse momento aqui, um momento em que a gente, como família, está tão em paz, e que a gente possa fazer uma transição dessa com um ambiente tão, acho que tão sincero como esse. O Keis chegou para mim agora há pouco, chegou e falou: e aí, você está preparado? Eu olhei para ele e falei: não, Keis, não tem como se preparar, né? Como que você se prepara para calçar os sapatos? Sapatos da segunda geração e da primeira.
uma grande responsabilidade, gente. Nós queremos agradecer, primeiramente, a Deus, que tem nos abençoado demais. Chegamos aqui, 70 anos de história. E uma história muito bonita, que vale a pena viver e batalhar por ela. Mas queremos dizer, fiquem em paz, fiquem tranquilos. Vocês fizeram com maestria e excelência a parte de vocês, e agora descansem, pois nós também faremos a nossa parte. Como disse a nossa saudosa vovó, vejo a determinação do Giro, igual a do pai, e tenho a sensação de leveza a saber que o trabalho do pai vai continuar. O trabalho vai continuar. Muito obrigado, segunda geração. Aqui está algumas coisas importantes, não é? Nesse vídeo. Quando nós ajoelhamos diante dos nossos sobrinhos, na realidade, abençoar, muitas vezes o ato de abençoar que nós tomamos, normalmente é o ato de alguém de cima para baixo. Mas quando a gente ajoelha, na realidade a gente está abençoando, fala, vai e voa, vai, seja livre para poder. Não é? E o sentido de abençoar é de você se abaixar mesmo, de você se prostrar. Né? É um conceito, às vezes, que a gente carrega diferente, né? É errado, mas é por isso que nós nos ajoelhamos, não é? Diante dos nossos sobrinhos, dizendo, vocês são abençoados, vocês podem seguir a jornada e sejam bem-sucedidos naquilo que fazem. Outra coisa que nós aprendemos sobre rituais. É importante, quando a gente vai fazer um evento tão importante como esse de transição, eu estava deixando a liderança da segunda geração, depois de 20 anos que eu estava à frente. Se a gente não faz isso de uma forma pública, as pessoas vão ter a tendência de vir conversar comigo ainda, mesmo depois da transição. Então, o ritual é para selar definitivamente que quem está no comando daqui para frente é a terceira geração. O ritual, né, ela é muito importante para esses momentos. Né? Agora nós estamos iniciando a outra janela de tempo, agora envolvendo a segunda geração, a terceira geração e a quarta geração. Nós iniciamos já, né, a preparação dos nossos netos. Né? Nossos netos não, vamos dizer, a quarta geração são os bisnetos do meu pai, né? São os nossos netos. E nesse ano, nós fizemos um evento já dando início à preparação, que possivelmente vai terminar em 2048. Nós estamos falando de 20 e tantos anos de preparação. E isso é muito importante, a intencionalidade. Nós demoramos 15 anos para preparar a terceira geração. E foi a coisa extraordinária que nós fizemos, porque deu certo, né? Deu muito certo. Então, agora a gente está iniciando, não é, a preparação da quarta geração. Começamos agora em julho, né, desse ano, a quarta geração. Deixa eu mostrar algumas fotos para vocês. Né? Nós fizemos um medalhamento. O que é esse medalhamento? Nós criamos uma medalha para dizer aos nossos netos, né, as crianças da quarta geração, que eles estão muito bem-vindos na nossa família. Você sabe que tem muitas famílias que os filhos não se sentem bem-vindos na própria casa, não é? Na própria empresa. E isso é também para reforçar. Olha, vocês estão nesse dia, nós estamos confirmando com vocês que vocês são muito bem-vindos. E olha o tamanho das crianças. São crianças pequenas, 3, 4, 5 anos, 10 anos. Né? Então, em vários momentos em que nós estamos fazendo esse acolhimento, né? Mais fotos. E aí nós iniciamos também, nós começamos a cultivar a cultura da bênção. Gente, a cultura da bênção, nós temos aprendido com o Craig Hill, né? Para quem conhece Craig Hill,
ele diz a respeito da cultura da bênção. Nós precisamos mudar a cultura que nós vivemos para a cultura da bênção, não é? Então, aqui, nós, na nossa família, todos os nossos eventos, nós temos um momento de abençoar os nossos filhos. Os pais abençoando, a gente abençoando os filhos de agora abençoando os seus filhos, né? Filhos dos filhos. Então, esses são os momentos, não é? E você vê que todas essas imagens não tem nenhum momento em que os pais estão por cima. Sempre estão no nível... Por quê? Porque esse é o espírito da bênção. A gente não está se posicionando como maior, não é? Nós estamos no mesmo nível e são fotos a respeito da bênção aos filhos, não é? E é interessante esses momentos, viu? Você sabe que as crianças se emocionam, né? É impressionante como que, às vezes, os pais chegando e abençoando os filhos, às vezes acha que não está entendendo nada. Está entendendo tudo. Estão acolhendo, recebendo, né? Então, essa é uma coisa muito boa que a gente tem trazido, né? E tem se tornado parte da nossa cultura. A bênção na transição, a bênção dos filhos aqui, não é? E embaixo aí toda essa nova geração, a 4ª geração ali embaixo, né? E aqui, então, uma fotografia de toda a família. Todos os anos nós nos reunimos, não é? A Alessandra é uma das que promove esses eventos, né? Todos os anos. Tem sido um momento muito importante, interessante, de viver família. Você tem que construir unidade, você tem que construir pertencimento, você tem que construir alinhamento de propósito e tudo mais, né? Eu vou passar mais um vídeo agora, né? O vídeo dessa reunião que nós tivemos em julho. E agora, intencionalmente, nós estamos começando a preparação da 4ª geração, apesar de que tem mais 25 anos pela frente. Mas nós já disparamos, o gatilho já foi disparado, daqui para frente nós vamos tratar esse assunto daqui para frente. Pode soltar o vídeo, por favor? Queremos dar as boas-vindas a vocês ao nosso encontro da família Nishimura 2022. Quando nós, da 3ª geração, recebemos a missão da 2ª, né, e recebemos a liderança desse grupo, uma coisa que nós fizemos um voto foi de que a gente teria a missão de expandir, aumentar, né? A gente queria chegar no fim de 2048 com muitos desafios, muitas oportunidades, muita vontade, um legado ainda maior e mais bonito. Vocês lembram disso? Isso só vai ser possível acontecer se a gente trabalhar muito bem a 4ª geração. Porque, como diz muito bem aquela frase, não existe sucessão sem sucessor. Esse acolhimento, isso é um momento importante para nós, porque nós estamos, a partir desse momento, intencionalmente começando a preparação dessa próxima geração, a 4ª geração, né? Nós estamos nesse evento dando início à formação. Nós queremos, através de um ato simbólico, dizer para todo mundo da 4ª geração, não é? Que eles estão sendo acolhidos, são muito bem-vindos, são muito queridos na família maior. Mais uma vez! Mais uma vez!
Tamo junto, turminha! Muito bom. Que acharam do vídeo? Não é? A gente está intencionalmente. Esse evento foi desenhado pensando prioritariamente na quarta geração, né? E assim a gente está começando a dar o primeiro passo, né? Para a preparação dessa próxima geração. Eu tenho uma esperança enorme nessa geração, é uma geração muito especial, né? Eu teria mais alguns slides para passar, mas o meu tempo já acabou. Eu quero, assim, agradecer a todos vocês, né? E dizer que foi um prazer estar aqui. Eu não sei se essa mensagem, de fato, foi uma mensagem adequada para vocês aqui como público geral, mas espero que vocês levem, como disse o pastor Marciano, leve 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos que você realmente possa ter sido de interesse e que você possa levar para casa. Deus abençoe a todos. Obrigado.